Olá, amigos da Tireoide. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tireocast, o podcast da tireoide, a sua informação segura sobre tudo que é relacionado à glândula tireoide. Lembra vocês que o Tireocast é um oferecimento da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a doutora Carolina Ferraz, endocrinologista, professora de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e médica do AC Camargo Cancer Center. Nós vamos hoje fazer, então, uma continuação do outro programa sobre vigilância ativa para tumores malignos iniciais de tireoide. Vamos progredir um pouquinho mais, vamos fazer um podcast ativo sobre vigilância ativa. Carol, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui com a gente, viu? Obrigada, Erivelto. Assim, eu agradeço muito mesmo todo mundo que me dá um espacinho para falar de vigilância ativa. Eu acho que é um tema que ainda precisa ser muito divulgado, né? Não só para paciente, mas também para médicos. Então, todo mundo que me dá um espacinho para falar disso, eu agradeço e fico eternamente grata. Então, obrigada mesmo, Erivelto, pelo convite, estar aqui com você e poder falar de vigilância ativa. Ótimo, então a gente vai falar no outro programa a gente falou mais sobre as indicações, sobre quem é elegível, sobre quem não é, e hoje nós vamos falar como é que é viver essa vigilância ativa na prática, né, no dia a dia, como é que você faz, como é que os pacientes, você já tem aí 10 anos de experiência na vigilância ativa, eu vou pedir para você contar algumas histórias aqui para gente, né? E me diga uma coisa, Carol, todo paciente que você faz vigilância ativa, a vigilância é ativa porque você tem um controle, fica muito próximo do paciente. Existe algum paciente que você se perdeu, o paciente deixou de fazer a vigilância ativa? Bom, como a gente começou a fazer a vigilância ativa em formato de pesquisa, né? Eu sou muito a pessoa da pesquisa. Então, quando a gente começou a fazer a vigilância ativa aqui no Brasil, a gente ainda não tinha dado nenhum, né? A gente tinha dado da América Latina, do grupo do Álvaro Sanabria, que é um grupo grande da Colômbia, que tem muita experiência em vigilância ativa, tem o grupo do Fabian Pitoia, da Argentina. Então, dado brasileiro, a gente ainda não tinha. Então, foi uma coisa muito nova que a gente teve que começar. Então, para a gente começar de forma ética, entendendo bem como que ia ser a adaptação da vigilância ativa aqui, a implementação da vigilância ativa no Brasil, a gente fez tudo em forma de pesquisa. Então, até hoje, todos os pacientes da vigilância ativa estão todos planilhados, todos eu tenho contato, todos eu tenho tudo, todas as informações estão lá. Até porque volta e meia a gente vai para outro braço dessa pesquisa. A gente já foi para braço de pesquisa molecular, então volta e meia eu tenho que reconvocar esses pacientes para participar. Tem alguns, sim, que são rebeldes e que eles desaparecem. Então, para mim, e eu acho que, né, desses 10 anos aí que a gente já está fazendo a vigilância ativa aqui, eu vou te falar que esse é o ponto mais difícil. Principalmente depois de muito tempo acompanhando, às vezes tem uns que relaxam, ou por problema da vida mesmo, né? Uns perdem o plano de saúde, outros têm que viajar para outro estado, ou tem filho no meio do caminho, problemas familiares, e aí se perdem. Então, esses pacientes a gente tem reconvocado sim. É até um jeito da gente entender como que a gente vai fazer isso no mundo real, né? Sem você ter um controle desses pacientes. Então, para isso, já é até a nossa próxima pesquisa que a gente está fazendo. A gente está criando, né, um método para esse paciente ter informação dele e conseguir fazer a vigilância ativa em vários outros lugares, com a própria informação toda ali armazenada para ele. Então, a gente vai aprendendo também, né, quais são as fragilidades da vigilância ativa e aí, com isso, vai tentando trazer para a prática, para deixar uma coisa muito mais fácil de acompanhar, muito mais... como que eu vou dizer, muito mais segura, muito mais, com mais dados, assim, mais segurança para a gente acompanhar. Perfeito. Carol, o carcinoma papilífero de tireoide, ele é muito comum em pacientes jovens em idade reprodutiva. Então, muitas pacientes ainda estão em fase que muitas querem ou planejam engravidar.
E aí, isso tem influência? Você já lidou com isso? Como é que é? Até muitos são diagnosticados assim, né? Porque a paciente vai começar a fazer o rastreio para engravidar, e aí o ginecologista pede ultrassom e tá ali o danadinho, né? Então já aconteceu. Algumas pacientes chegam e falam: e agora? Eu queria engravidar, tô pronta, já tomei meu ácido fólico aqui, já parei minha pílula, e agora? Apareceu esse câncer, o que que eu faço? Então, já tem estudo também de vigilância ativa durante a gravidez, e, na minha opinião, é o momento perfeito para a gente justamente fazer. Por quê? Porque toda vez que você opera a tireoide, você vai mexer com o eixo hormonal, você vai ter que ajustar o hormônio, até engravidar tem que esperar um pouquinho. Então, eu falo, ó, vamos acompanhar? Dá para você acompanhar. Durante a gestação, a gente faz um ultrassom, aí depois, quando o bebê já nasceu, outro ultrassom. Não cresceu, tá tudo igual, vamos esperar a amamentação, tranquilo. Então, a gente já tem 2 pacientes do nosso grupo de vigilância ativa que gestaram no meio né, desse acompanhamento e que tá tudo bem, estão tudo lá ainda acompanhando, as crianças já estão fazendo aniversário de 3, 5 anos e tá tudo bonitinho lá, nada cresceu. E durante a gravidez não teve nenhuma alteração significativa desses nódulos? Esses nódulos permaneceram estáveis, sem nenhum tipo de problema? Nenhum tipo de problema. Também já tem estudo disso, né? Principalmente do grupo do Japão, que tem uma quantidade de paciente muito grande lá. Então, eles têm um estudo só durante gestação e que, de fato, né? Os 2 nossos maiores medos são do nódulo crescer e ficar mais agressivo. Mas isso também mostrou segurança. Então, não é a gestação em si que vai fazer esses nódulos também aumentarem de tamanho e crescerem. Então, durante a gestação, se o nódulo está bem bonitinho, bem localizado, dá sim para a gente fazer vigilância ativa. E não necessariamente depois precisa operar, dá para a gente continuar. O acompanhamento, exatamente. Até o bebê ficar maior de idade. Exatamente. Eu falo para os meus pacientes que minha filha vai fazer medicina, que minha filha que vai continuar acompanhando esses pacientes depois. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas também existe o paciente que ele, por algum motivo, ele quer sair da vigilância ativa, não acontece isso? Acontece. Tanto o paciente que quer sair, né? Então, são aqueles pacientes que a gente conversa no começo, ele fala, tá bom, vamos começar. E começa a acompanhar, e aí, tanto questão do paciente, né? Tem muita gente que vai morar fora do Brasil e fala, ó, como que eu vou fazer o acompanhamento lá? Realmente, fazer o acompanhamento lá, num lugar que a gente não sabe quem é, né? A qualidade desse ultrassom, vai perder o plano de saúde. Aí, às vezes, tem que sair por conta disso da vigilância ativa. Já aconteceu isso também no nosso grupo. Teve outra paciente que a família ficou muito em cima dela. Falou, você tá maluca? Como assim ficar acompanhando um câncer? O próprio ginecologista dela falou, quem é essa médica doida que tá te acompanhando? Vamos operar isso logo. E ela veio. E aí, o que a gente faz nessas situações? A gente fala, traz seu esposo, sua esposa, vamos conversar. Então, a gente sempre convoca a família para a família entender. Porque, às vezes, o paciente chega em casa e vai contar para eles e fala assim, olha, o médico falou que eu não preciso fazer nada. Como assim não precisa fazer nada, né? Vira um telefone sem fio que chega completamente errado lá no parceiro, na parceira, e aí eles não entendem nada que está acontecendo. Então, começa uma pressão. Então, eu sempre falo, ó, ficou na dúvida por pressão de familiar, traz todo mundo na consulta e vamos conversando. Tem uma paciente lá da Santa Casa, é uma paciente oriental, super tranquilinha, calminha, só que daí os filhos ficaram desesperados. Então, cada consulta vem um diferente e ela já está há bastante tempo agora com a gente, a família aceitou. Então, a gente tem que tentar quebrar essa ansiedade assim também. E tem aquele paciente que gostaria muito de acompanhar, mas que, por questão do nódulo mesmo, né? Nódulo cresceu, nódulo evoluiu e tem que sair da vigilância ativa, né? Essa era a próxima pergunta. Então, como é que que você... Porque tem paciente que precisa sair da vigilância ativa e ele não quer sair da vigilância ativa, né? Essa eu tenho uma paciente que ela me marcou muito. Aliás, ela fez um depoimento para mim e ela pediu, ela falou, Carol,
todo o final da sua aula, você promete que você vai colocar esse meu depoimento no final da sua aula? E eu tenho feito isso em toda a minha aula de vigilância ativa em congresso, eu coloco o depoimento dela. Essa é uma paciente que vem encaminhada para mim de um cirurgião de cabeça e pescoço. Ela teve o diagnóstico do nódulo de tireoide, foi no cirurgião e o cirurgião falou: olha, um nódulo pequenininho, acho que dá para você fazer vigilância ativa, passa lá na Carol, se ela falar que dá e você quiser, né, vamos acompanhar. E ela chegou assim, falando: ó, eu tô numa fase de menopausa, então já tá tudo bagunçado, os hormônios aqui. Você acha que dá? E dá. E a localização era tudo ok. Então a gente começou a acompanhar. Ela ficou acho que 3 anos e meio, assim, em acompanhamento, tireoide funcionando bonitinha. Só que ela acabou fazendo uma metástase para linfonodo. Então né, a doença saiu da tireoide, foi para a ínguazinha. Então quando sai da tireoide não tem como a gente acompanhar. É um dos critérios de sair da vigilância ativa. Então a gente confirmou, falei, ó, infelizmente progrediu aqui a doença, a gente vai ter que fazer a cirurgia. E ela ficou arrasada. Ela falou, não tem mesmo jeito? Eu falei, não tem, infelizmente aqui a gente vai ter que operar. Ela fez a cirurgia. E depois da cirurgia ela ficou com, né, bastante sequela, um pouco da cirurgia, a reposição hormonal para ela foi mais difícil de ajustar o hormônio, ela ganhou um pouco de peso depois, mexeu com ansiedade, tudo isso. Então ela fala assim, ela faz um depoimento e fala, a conclusão do depoimento é assim: ofereçam vigilância ativa para as pessoas. Eu, infelizmente, não pude continuar. Eu gostaria muito de ter continuado, mas não deixem de oferecer isso para os seus pacientes. Então, é uma paciente que continua comigo, está acompanhando comigo o pós-câncer, e toda consulta eu falo para ela, ó, eu continuo colocando o seu depoimento lá, porque ela foi uma paciente assim que eu fiquei triste dela ter saído. Aliás, foi nossa única paciente nesses 10 anos que teve que sair por progressão de doença. Então, a gente não tem dado de progressão de doença. Essa foi a única. Todos os outros que saíram da vigilância ativa foi assim, ou por questão emocional, ou parente, né, que ficou muito ansioso, paciente ansioso, ou que teve que viajar, ia perder plano, mas por outras questões, não tanto pela questão de progressão mesmo da doença, né? Tá, e vamos falar aqui de uma outra dúvida bastante interessante, Carol. O paciente vai lá, ele tem critério para vigilância ativa, ele vai ouvir a sua opinião, aí você propõe a vigilância ativa, ele vai para casa, pensa, conversa com um, conversa com outro, e ele volta para você e fala assim: doutora, eu não quero fazer vigilância ativa. Aí, como você conduz? Faz a tireoidectomia total, faz a tireoidectomia parcial, faz iodoterapia, faz ablação. O que que você oferece para esse paciente? Bom, geralmente aqueles pacientes, né, que existe a possibilidade de fazer a vigilância ativa, são os mesmos critérios da gente fazer a ablação, né, pela localização, tudo isso. Então, quando o paciente fala, ó, eu não quero fazer vigilância ativa, eu pergunto por quê? Qual que é o motivo? Se o paciente falar, eu sou muito ansioso, eu preciso resolver isso aqui, então eu falo, bom, então tem 2 caminhos aqui que a gente pode seguir, né? O seu medo é o quê? Da doença voltar? Eu mostro estatística para ele, ó, a chance da doença voltar nesse nódulo é tanto. Então eu vou desconstruindo, porque às vezes a pessoa cria um medo que é irreal. Medo, né, na grande maioria das vezes, são irreais, né? É da pessoa. Então, o que eu tento fazer é tentar desconstruir com fatos, né? Com argumentos reais que existem. Então, a primeira pergunta que eu faço é por que que você quer sair? Se ele fala, eu tô indo embora, viajar, ok, não vamos nem discutir. Aí qual que é o tratamento cirúrgico mais adequado hoje para esses nódulos pequenininhos? É tirar metade da tireoide, né, que é a lobectomia. Então, se o paciente não vai ter condições de ficar acompanhando com ultrassom fora, perdeu plano de saúde, tudo, a lobectomia é um tratamento ainda hoje de escolha. Fazer tireoidectomia total, tirar tudo para esses nódulos pequenininhos, acaba hoje sendo uma coisa muito exagerada para esses muito pequenininhos.
Se a questão é só ansiedade, o paciente precisa ver alguma coisa ali, precisa resolver aquele nódulo, eu acho que a ablação cabe muito ali para o paciente, né? Também exige um acompanhamento depois, a ablação é a gente queimar, né, como se você cauterizasse esse nódulozinho, mas você tem que acompanhar. Por quê? Pode ser que a doença volte ou numa metástase de um linfonodo. É um comportamento muito parecido da vigilância ativa, né? Então, tem que acompanhar. Então, aí eu proponho os outros caminhos para o paciente. Eu acho que depende muito do motivo que fez ele querer desistir da vigilância ativa. E uma outra pergunta. Por que só o carcinoma papilífero dá para fazer vigilância ativa? Porque o carcinoma papilífero, ele é extremamente previsível. A gente já sabe muito do carcinoma papilífero. O que eu costumo explicar para os pacientes é que o carcinoma papilífero, ele é aquele câncer que se ele progredir, ele vai andando. Então, ele sai da tireoide, ele vai para os linfonodos e o comportamento dele é muito previsível. Ele não é aquele que pula os linfonodos e já vai fazer uma metástase à distância. Por isso que o acompanhamento é com ultrassom cervical. Então, a gente tem que entender qual que é o processo que a gente chama de oncogênese, né? De formação desse câncer, qual que é o comportamento desse nódulo. O carcinoma oncocítico, o carcinoma folicular, carcinoma medular, que são os outros tipos de câncer de tireoide, eles têm um comportamento diferente. Eles, geralmente, quando vão progredir, às vezes eles aumentam de tamanho, né? Ficam maiores e eles pegam os vasos sanguíneos. Então, eles vão, às vezes, nem sempre vai fazer metástase para linfonodo antes, ele já vai metástase à distância, ou vai metástase para osso, ou para pulmão. E aí, como que eu vou acompanhar um paciente desse? Então, por conta disso, justamente por esse comportamento do tumor, do câncer, a gente tem segurança em fazer no carcinoma papilífero, porque ele é um câncer previsível, a gente sabe como ele evolui, e ele é um câncer lento e que a gente consegue ver se ele progride, a gente consegue ver os passinhos dele. Muito bom, excelente. Então, para você que está em casa, você vê que o carcinoma papilífero é um carcinoma previsível, a evolução dele, diferente dos outros tumores de tireoide, é muito mais controlada, não é? Carol, outra coisa interessante também que eu queria que você comentasse é que nas novas diretrizes da Associação Americana de Tireoide, essas que foram publicadas agora, né, em 2025, e a Associação Americana de Tireoide é aquela que dita, né, no Ocidente as normas de conduta nos tumores malignos de tireoide, teve pela primeira vez a participação de um não médico, de um representante da sociedade civil. O que você acha disso? Você acha que isso representa um maior peso da opinião do paciente na decisão de tratamento? Com certeza, e hoje cada vez mais a gente precisa dessa opinião do paciente, né? Eu sou muita pessoa que me coloco sempre no lugar dos outros, até para entender ali, contextualizar muito mais. E eu achei esse novo guideline, né? Ele coloca muito isso, ele coloca a questão econômica, né? Que também nunca foi abordado antes, porque questões econômicas também importam muito, né? Nessa decisão de tratamento. Então, tudo isso fazendo parte desse guideline, eu acho que enriqueceu muito. A participação hoje do paciente é fundamental. A gente precisa, até porque depende do paciente, por exemplo, a vigilância ativa. Eu preciso desse paciente comigo para a gente acompanhar, não tem como eu impor isso para o paciente. Você vai fazer vigilância ativa. Como que eu vou trazer esse paciente de volta? Então, eu preciso que ele esteja alinhado comigo. Se ele não estiver alinhado comigo, a gente não consegue fazer vigilância ativa. Então, precisa desse alinhamento e precisa dessa concordância com o paciente. Por isso, se ele me fala assim, eu não quero, não vou conseguir fazer vigilância ativa, ótimo. Então, eu detesto quando o paciente me pergunta, e se fosse você, o que você faria? Seria completamente diferente.
completamente diferente, porque a gente tem vidas diferentes, expectativas diferentes. Eu tenho ultrassom em casa, no consultório, eu faria todo dia o meu acompanhamento. Então, é diferente. Então, essa pergunta, né, o que você faria, eu acho que não encaixa mais. A gente tem que ver o que o outro faria dentro do contexto dele. Você tocou num ponto importante que é o ultrassom. O ultrassom na vigilância ativa, eu imagino que tenha um peso significativo na evolução, na avaliação da evolução do caso do paciente. Ah, Você faz ultrassom no seu consultório, eu faço ultrassom no meu consultório, mas isso não é uma realidade, né? O que você orienta o seu paciente que não tem como, muitos pacientes, eu imagino que você tenha vários pacientes de fora de São Paulo que não podem ficar vindo toda hora para São Paulo. Qual a importância, como é que você orienta o seu paciente com relação à importância do ultrassom na análise do nódulo? Porque, especialmente esses nódulos muito pequenos, ele vai fazer um ultrassom hoje, o nódulo tem 5 milímetros, ele vai fazer um ultrassom amanhã, o nódulo tem 7 milímetros, se ele for avaliado por outro médico, com outro aparelho, tal, não é? Como é que funciona? Bom, eu sempre, quando eu vou fazer o pedido do ultrassom, eu coloco, né, paciente em vigilância ativa e eu coloco tudo que eu preciso que o radiologista me dê de informação. Então, eu peço para ele medir a distância da cápsula, eu peço para ele buscar ativamente se existe alguma metástase para linfonodo. Então, eu acho que é muito mais um papel do médico até, do médico colocar no relatório que é isso que está acontecendo. Tá? Que o paciente está em vigilância ativa e que eu preciso desses dados aí para fazer o acompanhamento. Outra coisa que eu sempre preciso é imagem. Então, eu sei que hoje não é a realidade de todo endócrino, todo cirurgião de cabeça e pescoço tem um aparelho de ultrassom no consultório, mas é fundamental que a gente saiba ler a imagem. Não, se a gente só olhar o laudo, a gente não consegue decidir se vai fazer vigilância ativa ou não consegue decidir se vai para ablação ou não, a gente precisa ver a imagem. Então, é um treinamento que hoje todo médico que pensa em fazer vigilância ativa tem que saber ver a imagem até para localizar lá. Então, o critério que eu coloco para o paciente é: deixa eu ver a imagem aí onde você fez, leva esse pedido de exame, deixa eu ver como vem esse relatório. Se vem uma coisa muito mal descrita, aí eu falo, ó, aqui ou não dá certo ou vamos sair da vigilância ativa. Tem paciente meu, eu tenho paciente em Recife que faz vigilância ativa, eu tenho paciente em Manaus que faz vigilância ativa, tem uns que preferem vir uma vez por ano para São Paulo para fazer aqui ultrassom, fazer comigo lá na sala, porque daí eu faço um duplo check, eu pego tanto o ultrassom do radiologista como eu repito o ultrassom lá. Então tem paciente que prefere fazer isso, já dá uma passeadinha aqui em São Paulo também. E fazer umas comprinhas. Faz um turismo aqui em São Paulo, um turismo gastronômico aqui, né? Isso. E uma coisa importante para a gente falar aqui, para quem nos acompanha, existe diferença no prognóstico, quer dizer, a doença vai pior quando ele está em vigilância ativa e por algum motivo precisa sair da vigilância ativa, e naquele que já faz o diagnóstico de um câncer papilífero tireoide e já trata, seja por cirurgia, seja por ablação, o comportamento, os resultados do tratamento, eles são diferentes? Perfeito, acho que essa é uma pergunta que vários pacientes fazem, né? Essa paciente mesmo, que teve a metástase do linfonodo, ela me perguntou, ela falou, se eu tivesse operado 3 anos atrás, quando eu entrei na vigilância ativa, você acha que eu teria só tirado metade da tireoide, não teria tido que fazer uma completa com esvaziamento cervical? É uma pergunta assim, que já tem bastante trabalho mostrando que não, pelo contrário, quando você espera um tempo para entender o comportamento, você faz um tratamento até mais adequado para esse paciente. Você poupa ele até, por exemplo, de fazer 2 cirurgias. Então, o que eu expliquei para essa paciente, claro que não, né, eu não tenho essa bola de cristal para saber, mas
provavelmente o dela, se a gente tivesse tirado metade da tireoide lá atrás, como eu falei antes, é um nódulo, é um câncerzinho que vai caminhando. Provavelmente essas células ali já tinham entrado nos vasos linfáticos, já estavam a caminho desse linfonodo. Quando a gente tira metade da tireoide, as células já estão lá, elas não morreram lá, elas continuam andando. 3 anos depois, iria aparecer aquele linfonodo lá. Então, já tem, né, vários trabalhos mostrando que esperar esse tempo não piora o prognóstico do paciente. E eu acredito realmente nisso. Eu acho que a gente acaba fazendo um tratamento mais adequado. Naquele paciente que eu acompanhei 3 anos, 4 anos, eu vi que não evoluiu e ele optou por fazer a cirurgia. Aqui eu tenho muita tranquilidade de falar, vamos fazer só lobectomia e que tá tudo bem, porque a gente já entendeu o comportamento dele. Então, às vezes, a gente observar por um tempo até faz a gente definir melhor qual o tamanho dessa cirurgia, se a gente já vai tirar metade ou realmente se precisa fazer uma cirurgia maior. Você já tem muito tempo aí de estrada, né, na endocrinologia. Eu também, eu tenho um filho médico, que inclusive você conhece, e eu sempre digo para ele, já estão brigando com a gente por causa de horário de novo. Eu sempre digo para ele que a gente nunca para de aprender, e depois de um determinado momento a gente aprende muito com os nossos pacientes. Nesses pacientes aí que você tem, né, no seu consultório, no seu dia a dia, que fazem vigilância ativa, o que você aprendeu na sua prática, né? Tem algum caso que te impactou positivamente ou negativamente? Conta um pouquinho aqui, Carol, da sua experiência lidando com os pacientes de vigilância ativa. Eu aprendi a escutar muito mais e aceitar muito mais, né? Porque cada um tem uma cabeça diferente. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado, assim, desses 10 anos. Tem tudo quanto é perfil de paciente. Então, eu escuto. A primeira consulta é uma das mais importantes, porque quando ele chega com uma mensagem, eu já sei exatamente ali onde que eu tenho que chegar, o que eu preciso oferecer para esse paciente, o que eu preciso desconstruir de mito que foram construídos para ele. Então, essa primeira consulta é fundamental. Então, eu aprendi a escutar e que essa primeira consulta ali é fundamental. O acompanhamento depois é uma coisa que vai ficando cada vez mais tranquila, cada vez mais leve, né? Tem até um caso de um paciente nosso, ele é muito engraçado. Ele é um paciente que era um nódulo pequenininho, 0,3 centímetros, 0,3. no meio da tireoide, assim, aquele caso perfeito. E ele tinha 76, 77 anos quando ele levou para a gente esse exame. Isso daí vai fazer quase 10 anos. E ele chegou e falou assim, ó, fizeram biópsia disso daqui e veio maligno. E aí ele, com 76 anos, eu falei, não, esse aqui é mais do que ideal, vamos acompanhar? Dele, vamos. E ele já tinha tido, acho que 2 outros cânceres. Então era um cara, assim, muito tranquilo, já tinha passado por poucas e boas e falou, não, vamos acompanhar. Hoje ele passou a pandemia inteirinha, esse nódulozinho lá quietinho, e hoje ele chega assim para mim no consultório, ele continua acompanhando, ele chega, ele joga o ultrassom e falou assim, tá igual, doutora, volta daqui a 1 ano? Deu isso aí, vamos lá, daqui a 1 ano você volta. Então ele já tá mais craque do que eu de vigilância ativa. Então a gente vai aprendendo a lidar com um público completamente heterogêneo. E que é justamente isso que me dá muito prazer em fazer a vigilância ativa. Porque eu sei que a cirurgia não é para todo mundo. Não é para todo mundo, não é a solução para todo mundo, por mais que se tenha essa ideia, né? Tem o câncer, quer operar. Não é para todo mundo a vigilância ativa. E eu acho que se a gente tem opções, por que não servir a todo mundo, né? Por que não dar outras opções para aquelas pessoas que de fato não querem ficar sem a tireoide delas? Perfeito. A gente tinha aqui assunto para conversar mais 1 hora pelo menos, né, Carol? Mas eu queria agradecer demais, que encerramento, né? Eu acho que a gente teve aqui 2 episódios falando sobre vigilância ativa, onde a gente conseguiu esclarecer bastante. Você, com essa lucidez aí de professora, né, conseguiu explicar muito bem para os nossos pacientes, né? Eu já deixo aqui para você o convite para uma terceira participação aí, para a gente falar um pouco mais sobre vigilância ativa ou qualquer
outra coisa. Eu queria que você aqui deixasse uma mensagem final para os nossos pacientes e também deixasse aí suas redes sociais, aonde os pacientes podem te alcançar e conversar melhor com você. Obrigada, Erivelto. Assim, como eu coloquei no começo desse programa, qualquer espacinho que eu tenho para poder divulgar a vigilância ativa, eu acho que já é um ganho, né? Eu acho que tratamentos baseados em evidência, que são tratamentos sérios, a gente tem que divulgar, né? Eu acho que é uma possibilidade para o paciente, às vezes é o que o paciente está precisando naquele momento, então existe a vigilância ativa. Se o paciente receber um diagnóstico de câncer de tireoide, carcinoma papilífero, calma, sem desespero, respira, procura um cirurgião ou endócrino, conversa com ele sobre esse tratamento e pergunta se ele não pode ser candidato a uma vigilância ativa, a uma ablação. Se ele falar, eu sou contra, pronto, não é ali o caminho. Então, existe muita informação por aí, procura informação, e eu acho que tem muitos, hoje já tem muito endócrino, muito cirurgião de cabeça e pescoço que já oferece, de fato, a vigilância ativa. Eu tenho um Instagram, que é o DRA, de doutora Carolina Ferraz, lá também tem muita informação sobre vigilância ativa, volta e meia eu coloco os dados, volta e meia eu coloco uns nódulozinhos lá nos stories para o pessoal votar, esse dá, esse não dá, para ir tentando fazer esse treinamento aí com todo mundo. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Erivelto, realmente esse espaço aqui é muito valioso, tanto para médico como para paciente, para entender um pouquinho mais da vigilância ativa. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a você que esteve com a gente aqui neste episódio para curtir e compartilhar este vídeo e mandar para aquele seu amigo que precisa de informação de qualidade e que você use toda a informação que você teve hoje para conversar melhor com o seu médico. Agradecer mais uma vez a doutora Carolina Ferraz que esteve aqui com a gente hoje e lembrar a vocês que o TireoCast é um oferecimento da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima.